Esses critérios que nós trouxemos, ele não é só de organismo governamental, a maioria deles nós tiramos do IBGE, que obviamente é uma instituição independente, mas tem uma certa correlação governamental, mas são dados hoje extraídos da própria ONU, através daquele estudo plurianual que é feito em todas as nações. Quando nós colocamos esses números, lembre-se que nós colocamos que de 2004 para 2010, 36 milhões de pessoas saíram da classe D e E para a classe C. Porém, hoje nós temos um universo de quase 200 milhões de habitantes e nós estamos falando em 110 milhões de habitantes. Implica dizer que nós temos 90 milhões de habitantes ainda na classe D e E. Então, obviamente, que os números eles não são falseados, mas o que nós quisemos mostrar aqui é que ainda existe 90 milhões de habitantes nesse estado de ampla miserabilidade. Agora, quando nós fizemos a projeção do tempo, essa projeção não é nem um dado governamental, mas eu simplesmente fiz um dado aritmético, que se a evolução e o progresso econômico continuar, que essas pessoas que estão nesse estado de benimerência, elas poderão ser içadas a um estágio de uma classe C, B e por que não A. Agora, no momento exato, como que é o maior fator de mensurador, é por isso que eu elogio hoje a Política Nacional de Assistência Social, porque ela devolveu ao município aquilo que nunca deveria ter saído. Que é o município que vai avaliar se a instituição é verdadeiramente beneficente de assistência social. Porque antes ficava o crivo de 4, 5 técnicos analisar o que todas as instituições do Brasil estavam fazendo de ação social. E aquela pessoa menos informada, que fazia um balanço ali, como Palma colocou, um contador que ajudou, um voluntário, chegava lá e era totalmente desqualificada por um desconhecimento. Então, a forma de nós exaltarmos o estado de miserabilidade da nossa comunidade é fazendo com que o Conselho Municipal de Assistência Social se envolva com a sua comunidade. E se o Conselho não for a você, você vai ao Conselho. A sua comunidade te coloque lá dentro para que o Conselho amanhã possa cadastrar sua comunidade no Sistema Único de Assistência Social, e esse Sistema Único de Assistência Social, por sua vez, vai remetê-lo ao Centro de Referência de Assistência Social e que vai receber, por lei, um fomento do Estado, da União e do município para financiar essas pessoas de estado de miserabilidade. No passado, o que nós tínhamos? A assistência social ficava por meio da instituição filantrópica, que dependia só de doações, um recurso público era uma escalada incessante, e hoje nós estamos descendo ao chão da fábrica. Então, o nosso papel hoje é demonstrar que nós não precisamos ir lá para o Nordeste. Aqui, no nosso umbigo, nós temos problemas sociais. Agora, para mostrar isso, nós temos que matar a cobra e mostrar o pau. Ir lá, funcionar dentro dos conselhos, trazer o município lá dentro. E como eu orientei o colega lá atrás, mesmo assim não funcionou, o judiciário não está aí para julgar a briga de trânsito, para separação, para briga de sócio. Ele está aí, em primeiro lugar, para fazer justiça social. E, através dele, é que nós vamos trazer justiça para o Estado. Ok? E agora vamos para a última pergunta. Meu nome é Maria de Lourdes e eu trabalhei muitos anos com, assim, vamos dizer, entre aspas, os mais lascados. E a minha pergunta, eu falei trabalhei porque, no momento, eu estou mudando a minha ação para trabalhar com quem está trabalhando com os mais lascados, dar apoio para essas pessoas que eu vejo, às vezes, se desmantelar psiquicamente, fisicamente, nesse trabalho. E a minha pergunta vai mais ou menos no caminho dessa última colega nossa, que me incomodou essa questão também dos 6 anos, porque eu começo a ver, já vi há algum tempo,
um crescimento muito grande de uma população de rua nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, e que são sul e sudeste, não é nem nordeste, que sul e sudeste. Só está subindo imensamente essa população que mora na rua. E o senhor, numa parte da sua fala, disse que só passa fome quem, vamos dizer, é vagabundo, não quer trabalhar, não se incomoda, acomodado. E eu concordo plenamente, porque em São Paulo não passa fome, morador de rua não passa fome. A minha questão maior aí é a seguinte: todos esses anos que eu trabalhei, eu lutei muito para que se atrelasse ao atendimento do morador de rua alguma coisa em que o levasse a repensar a sua condição e retornasse à sociedade organizada, como um todo. Trabalho, alguma coisa, de alguma forma, fizesse com que ele voltasse. Todas as vezes que eu tentava atrelar isso, em albergue, em casas de convivência, qualquer fosse o lugar que atende, a gente ouvia a mesma coisa, e ouvia também na prefeitura. Existe uma lei em que o cidadão ele tem o direito de comer e de dormir. E nós não podemos cobrar nada, temos que dar isso a ele sem pedir nada em troca. A minha pergunta é, isso não é paternalismo? Isso é fazer com que o sujeito continue na sua condição, quando se poderia fazer uma exigência dele, olha, você quer comer aqui, você quer dormir aqui, então você tem que participar de alguma coisa, algum movimento, algum estudo, em que desperte em você algo melhor. Obrigado pela sua pergunta e a sua colocação. Nós temos hoje, a nossa Constituição Democrática, ela instituiu que a assistência social é a quem dela necessita. Então, dentro dessa máxima, existe aquele velho brocardo, usa, mas não abusa. Hoje, esse modus operandi da seletividade com relação a quem é e quem não é o verdadeiro pobre, está exatamente com os dias contados essa generalização. Por quê? Porque nós não é sequer honesto nós produzirmos riqueza no sentido não de endinheiramento, mas riquezas no sentido de divisas, e retornar isso para quem não quer contribuir com essa atividade que o Estado oferece. Então, tenho para mim hoje que também haverá um movimento, muito em breve, da dependência da prestação de conta do próprio pobre por veículos da sociedade civil para ter esse protecionismo. Porque esse protecionismo, de uma forma extremamente paternalista, ele já está praticamente eliminado, fulminado da entidade beneficente. Tanto é que a entidade beneficente hoje, que não tiver perfil socioeconômico dos seus assistidos, é a mesma coisa que ela fazer assistência social e renunciar a praticamente todos os benefícios fiscais, porque ela vai ser convidada pelo erário a devolver tintim por tintim dos cofres públicos. Então, eu tenho que essa seletividade hoje que está sendo empregada por meio dos conselhos nacionais, por meio dos conselhos municipais, as entidades beneficentes, é a mesma condição que vai atingir os beneficiados. Não é todo mundo que pode chegar e dizer, olha, eu sou pobre. Me lembro muito, uma década atrás, do poeta nordestino Raimundo Faro, que ele dizia, olha, aqui no Nordeste a minha situação está tão ruim que nós estamos colocando o cachorro para dentro de casa para economizar o latido. Né? Então, esse excesso hoje de paternalismo, eu tenho para mim que ele está exatamente com os dias contados. E quem realmente quiser ser assistido tem que provar que precisa. E eu
posso dizer, dentro dessa minha escalada de tantos anos, que eu vi muita gente se privilegiar, se brindar, sem mesmo merecer. Então, como, não sei se eu respondi a sua pergunta e a sua colocação, e como essa foi a última pergunta, não sei se eu tenho aqui só os minutinhos para as minhas considerações finais. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos. Não tenho aqui a pretensão nenhuma de ter dado uma aula ou uma palestra para os senhores, mas sim uma troca de experiência. Acho que talvez o nosso divisor é que eu estou há 26 anos nesse segmento, então talvez eu tenha alguma propriedade a mais que algumas pessoas que não estão nesse segmento há muitos anos, e eu posso dizer que nós temos experiência nesse Brasil afora. E se existe algum legado que um homem pode deixar, o meu legado é esse, é falar aquilo que eu sei, né? Cada um ajuda com o que pode, né? Eu estou há muitos anos nisso, e acho que a minha contribuição, não obstante o meu trabalho social, que acho que o homem não precisa mostrar aquilo que ele faz, mas o meu maior legado é esse. Eu espero que eu possa ter contribuído, pelo menos uma pequena sementinha para os senhores, para as senhoras, para levar para dentro de casa alguma coisa que isso vai frutificar amanhã. E esse é o meu maior legado, e por isso que eu agradeço de coração a todos. Agradecemos aos que formularam perguntas e informamos que o certificado de participação estará disponível para impressão exclusivamente no site do CIEE, www.ciee.org.br/portal/eventos, uma semana após o evento. Neste momento, o CIEE homenageará o palestrante com a entrega do troféu Gratidão. Encerrando este evento, agradecemos a presença de todos que nos honraram com o seu comparecimento e desejamos um bom dia.